Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Deixa eu compartilhar algo ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, nos versículos 9, 10 e 11, que diz assim a palavra do Senhor: houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, eles se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou um anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Paulo havia sido levado, queridos, ao sinédrio para ser julgado por ordem do comandante romano. Mas após um confronto com o sumo sacerdote Ananias, a Bíblia vai dizer que a discussão ela se tornou calorosa por parte dos fariseus com os saduceus. E Paulo agora ele está numa situação muito complicada. Paulo está numa situação muito delicada agora, para não dizer uma situação terrível ele está vivendo ali, momentos difíceis. Versículo 10 diz que a discussão ela se tornou tão violenta, que o próprio comandante ele teve medo que Paulo fosse despedaçado no meio deles. Olha só a cena que Paulo está vivendo, olha só o momento de adversidade que Paulo está. Então o comandante teve medo e ele ordenou que as tropas elas descessem lá e retirassem à força Paulo do meio deles, levando-o para a fortaleza. Paulo havia levado um tapa na boca por ordem de Ananias, o sumo sacerdote. Querido, só isso já era terrível, mas ainda ele estava vendo o povo discutindo por causa da doutrina, mas que no fundo, ele sabia que a discussão era por sua causa, era por causa da sua vida. Agora, Paulo é levado preso pelos romanos. Eu imagino o que poderia estar na cabeça desse homem, o que poderia estar passando na cabeça de Paulo. Possivelmente um momento de tensão, um momento de angústia, um momento de medo, um momento de talvez a insegurança querer entrar na sua alma. Mas contudo, veja o que Deus fez. Deus é poderoso. O versículo 11 diz que na noite seguinte, sempre tem um dia após, sempre tem uma noite seguinte. E na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, Paulo, você deverá testemunhar também em Roma. Nada é mais poderoso, queridos, do que ser confortado pelo Senhor. Nada é mais poderoso e confortador que o Senhor visitar os seus filhos em momentos de angústia, de adversidade, em momentos onde o medo quer invadir a nossa alma, a insegurança quer invadir a nossa alma. Nada é mais poderoso do que ter a visitação de Deus para confortar as nossas vidas. Duas coisas me chamam a atenção e eu quero a sua atenção para esse texto. A primeira é que no momento mais difícil de Paulo, no momento de angústia, no momento de incerteza, o Senhor estava com ele.
E eu quero dizer para você, o Senhor estava com ele e Deus está conosco. Deus está presente na minha e na sua vida. A Bíblia diz que o Senhor pôs-se ao lado de Paulo, ou seja, no momento mais difícil da vida de Paulo, o Senhor pôs-se ao lado dele. No momento mais difícil da sua vida, entenda algo: Deus está ao seu lado. Deus está no controle da sua vida. Nada fugiu do controle de Deus. Deus tem um controle da minha e da sua vida. A segunda coisa, o Senhor encorajou a Paulo, assim como Ele nos encoraja nessa manhã. A Bíblia diz que Deus se coloca ao lado de Paulo e Deus diz a Paulo: coragem, Paulo, coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito e teve livramento, foi eu quem dei livramento para você, Paulo. Você deverá testemunhar também em Roma. O verdadeiro encorajamento, irmãos, ele não nasce através da boca de pessoas. Deus pode até usar pessoas, Deus pode até usar situações, mas o verdadeiro encorajamento, ele nasce através da boca de Deus. Ele nasce dentro de nós. Dentro de nós. Ele não vem de homens, mas vem de Deus. Entenda isso nessa manhã. Deus está dizendo para mim e para você: coragem. Deus estava preparando Paulo para mais lutas e vitórias. E o Senhor está te preparando para mais lutas e para mais vitórias. Ninguém tinha como colocar um ponto final no ministério de Paulo, a não ser o próprio Senhor. Ninguém poderia botar um ponto final. E ninguém tem direito de botar um ponto final na sua vida. Nenhuma situação, nenhuma circunstância, nada que possa ocorrer contra a sua vida pode dar um ponto final, a não ser o próprio Deus. Se Deus te deu o poder de respirar mais uma vez nessa manhã, entenda algo: Ele está nos dando mais uma oportunidade. Deus está dizendo: ainda tem um propósito na sua vida. Deus estava dizendo para Paulo: Paulo, ainda há um propósito na sua vida, Paulo. Deus não está dizendo: eu não vou enviar você agora para descansar. Você passou esse momento, Paulo, agora você vai descansar. Não, Deus se põe ao lado e diz: você precisa romper, você precisa ainda ir a outros lugares que eu vou te enviar. Você vai para Roma, Paulo, e você vai ter mais batalha. Mas eu quero dizer algo para você: você irá vencer todas elas. Deus está dizendo para mim e para você: vai vir mais batalhas, mas o Senhor vai te fazer vencedor em todas elas, se você confiar no Deus que você serve. Romanos 8,37 diz que Ele já nos fez mais do que vencedores. Eu e você somos mais do que vencedores. Não é um vencedor qualquer, não é um vencedor de vez em quando, mas é alguém que é mais que vencedor, que vence sempre, quando você entrega tudo nas mãos do Senhor. O Senhor está nos dando mais uma oportunidade hoje. Ele está dizendo para mim e para você: coragem. Existe mais 24 horas do dia para que eu possa conduzir você debaixo da minha mão poderosa e te dar vitória. Coragem, porque todos os dias eu estou pegando você pela mão e te conduzindo a lugares e ambientes para que a minha glória se manifeste na sua vida e através da sua vida. Tão somente creia, você não vai perecer. Eu estou sendo instrumento de Deus para a sua vida nessa manhã. Você não vai perecer se você confiar num Deus que trabalha por aqueles que neles esperam, num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, num Deus que tem tudo no seu controle e nada foge do controle das mãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome precioso de Jesus.